E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Uhum. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem a análise da Érica Batista. Legal. Então, já de cara, Noites Brancas tem esse subtítulo, né? O romance sentimental. Isso. Só que a gente percebe que, na verdade, é uma novela. Que eu Tá. tinha dividido em 5 capítulos. Ah. Com uma trama que, assim, de primeira parece bem simples. Sim, a história em si é bem direta, Uhum. mas é como se o Dostoiévski usasse essa aparente simplicidade para nos levar para um labirinto de emoções e reflexões. É. E tudo isso tendo como pano de fundo a São Petersburgo das Noites Brancas. É só- Um período mágico do verão em que os dias são longos. E a luz do sol parece que nunca se apaga completamente. Imaginem só um cenário de quase 24 horas de claridade. Nossa, que incrível. E nesse cenário é o único que a gente conhece, o nosso protagonista. Um jovem solitário que atende pelo curioso apelido de O Sonhador. Ele cruza o caminho da Nastenka durante uma dessas noites iluminadas. E em pouco tempo, essa dupla improvável desenvolve uma amizade profunda. Compartilhando suas histórias, sonhos e anseios, você se identificou com algum dos personagens logo de cara. Sabe que a solidão do sonhador me pegou de jeito. Ele chega a dizer que, por falta de amigos de verdade, faz amizade com os prédios e estátuas da cidade. Nossa. É de partir o coração. Mas voltando à trama, essa conexão entre os dois sonhadores é o ponto de partida para uma série de reviravoltas. A Nastenka, por exemplo, está esperando o seu amado, que prometeu casamento. Mas até agora não deu as caras. É como se fosse um conto de fadas moderno, né? Só que com uma dose extra de melancolia. É. Enquanto a Nastenka espera o sonhador completamente encantado por ela, se apaixona perdidamente. E parece que Dostoiévski brinca com a nossa expectativa de um final feliz, já que a Nastenka, em certos momentos, alimenta a esperança do sonhador. Exatamente. Mas como a vida raramente segue o roteiro dos nossos sonhos, a história dá uma reviravolta quando o tal amado da Nastenka finalmente reaparece. E aí o que era uma promessa de felicidade se transforma num turbilhão de emoções pro sonhador. Você sentiu essa mudança de ritmo na leitura? Com certeza. E é interessante como o Dostoiévski nos prende na narrativa. Mesmo sem grandes acontecimentos ou cenas de ação, ele se concentra na vida interior dos personagens. Sim. E nas conversas profundas que eles têm enquanto caminham por São Petersburgo. Aliás, falando em conversas profundas, tem uma frase da Nastenka que me marcou bastante. Ela fala sobre a importância da honestidade nos relacionamentos, questionando por que as pessoas escondem seus sentimentos. Verdade. A Nastenka coloca o dedo na ferida, né? Ela diz, escute porque não somos todos como irmãos para com os seus irmãos. Porque melhor a pessoa sempre como que esconde algo de outro e se cala para com ele. Por que não dizer direto agora que há no coração, desde que você saiba que não fala lançando palavras ao vento. É um soco no estômago. Me fez repensar algumas das minhas próprias relações. Nossa, total. E essa frase revela um contraste interessante entre ela e o sonhador, né? Ela, mesmo sendo sonhadora, é mais proativa e corajosa, enquanto ele se perde nos próprios devaneios. Mas voltando à análise da Érica Batista, ela menciona que, inicialmente, teve uma reação meio fria ao livro, achando a história triste e sem graça por causa da simplicidade. O que você achou disso? Eu entendo a reação dela. Às vezes a gente busca histórias cheias de ação e reviravoltas, né? Mas a beleza de Noites Brancas está justamente na sutileza, no mergulho profundo na alma dos personagens. É como se o Dostoiévski nos convidasse a desacelerar e apreciar a beleza das pequenas coisas dos sentimentos mais genuínos. E essa imersão na alma dos personagens é intensificada pelo estilo de escrita do Dostoiévski, né? Ele é mestre em explorar as profundezas da mente humana, sabe? A gente se sente como se estivesse lendo os pensamentos mais íntimos do sonhador. Total, é como se a gente estivesse bisbilhotando um diário secreto, cheio de confissões, dúvidas, paixões. E essa proximidade com o narrador faz com que a gente crie uma empatia enorme por ele. Mesmo quando ele toma atitudes meio questionáveis ou se perde dos devaneios, você também sentiu isso. Com certeza. É impossível não se envolver com a história do sonhador. Mesmo que às vezes dê vontade de sacudi-lo e dizer, amigo, acorda pra vida. Mas é aí que tá a genialidade do Dostoiévski. Ele nos apresenta personagens humanos com todas as suas falhas e contradições. E o mais legal é que ele nos convida a compreendê-los sem julgamentos. E essa compreensão se torna ainda mais profunda porque o Dostoiévski vai além da superfície, né? Ele nos mostra a essência do ser humano. Essa luta constante entre a razão e a emoção. O desejo de ser feliz e o medo de se machucar. Exato. E Noites Brancas é um exemplo perfeito disso. A história do sonhador nos coloca frente a frente com a fragilidade da alma humana. Essa busca por amor e conexão. E a dificuldade que a gente tem de lidar com as frustrações. É como se ele estivesse nos dizendo, olha, a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, mas a gente tem que seguir em frente, buscando os momentos de beleza e aprendendo com as nossas dores. Nossa, que profunda. Pois é. E a Érica Batista comenta que, ao reler o livro anos depois,
Ela teve uma nova perspectiva, sabe? O que antes parecia simples e sem graça passou a ter um significado muito mais profundo para ela. Isso já aconteceu com você com algum livro? Várias vezes. Acho que a gente muda tanto ao longo da vida, que é natural que a nossa interpretação das coisas também mude, né? O que antes passava despercebido, de repente se torna algo muito significativo. É como se a gente estivesse lendo um livro completamente diferente. Verdade. E no caso da Érica, ela passou a valorizar a esperança e o otimismo do sonhador, mesmo diante do final da história. A frase final do livro, meu Deus, um minuto inteiro de deleite, por acaso isso não basta para toda uma vida humana. Agora se destacava como uma verdade libertadora. É como se Dostoiévski nos lembrasse que a felicidade pode estar nos pequenos momentos, nas experiências fugazes. Sim. E que a gente precisa aprender a valorizar cada instante de alegria. Exato. E falando em beleza, a gente não pode deixar de comentar a importância do cenário em Noites Brancas. São Petersburgo com suas noites brancas, suas pontes e canais. Não é só um pano de fundo para a história, é quase um personagem, né? Com certeza. As descrições que o Dostoiévski faz de São Petersburgo são tão ricas em detalhes que a gente se sente transportado para lá, sabe? A gente consegue sentir o frescor da brisa noturna, a luminosidade peculiar das noites brancas e a atmosfera mágica que envolve os personagens. É como se a cidade respirasse junto com o sonhador, acompanhando seus passos, refletindo seus estados de alma. A solidão dele fica ainda mais evidente nas ruas desertas. A esperança se acende com o nascer do sol. E a desilusão se mistura à névoa que paira sobre os canais. Que talento! É uma simbiose perfeita entre a paisagem urbana e o drama humano. A cidade se torna um espelho da alma dos personagens, refletindo as suas alegrias, tristezas, esperanças e desilusões. E essa relação íntima entre o cenário e os personagens contribui para criar uma atmosfera meio onírica, né? As noites brancas de São Petersburgo, com essa luz que nunca se apaga totalmente, criam um ambiente propício para os devaneios do sonhador, para a fuga da realidade, para o encontro com o amor e, claro, para a desilusão. É como se a cidade estivesse em sintonia com a natureza sonhadora do personagem principal. Totalmente. É como se a própria cidade alimentasse as fantasias do sonhador, amplificando seus sentimentos e nos convidando a entrar nesse mundo de sonhos e emoções. A gente deixa levar pela narrativa sentindo tudo, com a mesma intensidade que os personagens. E é essa intensidade, essa capacidade de nos transportar para o mundo interior dos personagens que faz de Noites Brancas uma obra tão marcante e atemporal. Mas me diz, além dessa atmosfera onírica e da beleza da escrita, o que mais te chamou a atenção na obra? Acho que a riqueza de temas que o Dostoiévski aborda em tão poucas páginas é impressionante. Ele fala de amor, solidão, esperança, desilusão, da busca por conexão humana da natureza dos sonhos. E tudo isso de uma forma profunda e complexa, sem cair em clichês ou simplificações. É de tirar o chapéu. E que ele consegue fazer tudo isso com uma linguagem poética, mas ao mesmo tempo acessível, né? A leitura de Noites Brancas é uma experiência que envolve tanto a mente quanto o coração. Sem dúvida. E essa combinação de profundidade e beleza que coloca o Dostoiévski entre os grandes mestres da literatura mundial. Concordo. E apesar de Noites Brancas ser uma obra menos conhecida do que, por exemplo, Crime e Castigo, eu acho que é um ótimo ponto de partida para quem quer mergulhar no universo do Dostoiévski. O que você acha? Com certeza. É uma obra que te prende pela beleza escrita, pela profundidade dos personagens e pela força das emoções. E no final você se sente como se tivesse vivido algo único, sabe? Como se tivesse mergulhado num mundo cheio de significado e beleza. É verdade. A literatura tem esse poder, né? De nos transportar para outros mundos, nos conectar com personagens que, mesmo sendo fictícios, refletem a complexidade da alma humana. E, no fim das contas, nos fazer questionar as nossas próprias crenças e valores. Exatamente. E Noites Brancas, com essa atmosfera onírica e os personagens tão marcantes, nos levam a uma viagem inesquecível ao coração da alma humana. E para a gente finalizar nosso mergulho em Noites Brancas, queria deixar uma pergunta para você, nosso ouvinte. Você já teve a experiência de reler um livro depois de um tempo e perceber que ele ganhou um novo significado para você? É incrível como as obras literárias podem nos acompanhar ao longo da vida, né? Revelando novas camadas de significado a cada leitura, de acordo com as experiências que a gente vive e com a maturidade que a gente adquire. Essa é a mágica da leitura nos proporcionar uma jornada de descobertas que se renova a cada vez que a gente se aventura pelas páginas de um livro. Que a gente possa sempre se permitir essa aventura, essa busca por novos mundos e novas perspectivas através da leitura. E que Noites Brancas, do Dostoiévski, possa ser uma porta de entrada para esse universo fascinante, cheio de beleza, significado e reflexões profundas. Até a próxima e que a leitura continue nos guiando em nossas jornadas de descoberta e transformação.